Boa noite! Estamos aqui ao vivo para mais uma live semanal de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo. O pessoal já está entrando. Uma boa noite, pessoal! E hoje nós vamos falar sobre vestir com propósito. Essa autoestima que começa de dentro para fora. Então, a gente vai falar sobre autocuidado, sobre autoestima, sobre propósito, sobre vestimenta. E para nossa live maravilhosa, hoje nós contamos com a Madalena. Ela é sócia da Rê, as duas são irmãs. E elas têm uma loja aqui em Jacareí. E a gente vai falar sobre esse tema, vestir com propósito. Essa autoestima que começa de dentro para fora. E a Amada já chegou e eu já vou fazer o convite para ela. Pra gente bater esse papo bem bacana que a gente preparou pra vocês. Aceitar, a gente começa o nosso bate-papo. Muito obrigada a todo mundo que tá ao vivo com a gente. Uma boa noite. Oiê! Boa noite. Boa noite, Madá. Tudo bem? Graças a Deus. E com você? Tudo jóia. Então tá bom. Maravilha, o pessoal tá chegando para nossa live, muita gente já entrando. Isso, vamos dar um tempinho, né, para entrar mais gente? Pode ser. Tava falando aqui com o pessoal do nosso tema, né, que a gente esse tema que a gente trouxe nessa live dessa semana, vestir com propósito, uma autoestima que começa de dentro para fora. Um tema muito bacana que a gente vai unir um autocuidado, uma autoestima, falando também de saúde mental ao mesmo tempo, autoconhecimento e vestimenta. Exato. É um assunto que faz muito sentido, né? Porque antes de nós nos vestirmos por fora, a gente precisa estar bem por dentro, vestir por dentro, né? Exato. Maravilha. Ô, Madá, você quer se apresentar? Eu falei aqui um pouquinho antes de você entrar, que você, Madá, né, e a Rê são sócios, vocês são empreendedores e tem a loja MR Boutique. Então, se apresenta, fala um pouquinho pra gente e aí a gente já entra no tema. Tá bom. Primeiro, quero dizer que estou muito animada, estou muito feliz, né? É uma alegria estar aqui. É uma honra receber esse convite e compartilhar um pedacinho da nossa experiência. Eu sou a Madá, da MR Boutique. A MR, ela é um projeto que eu compartilho junto com a minha irmã Rê. Ela não está presente nessa live, mas eu estou representando ela aqui também. E esse projeto, ele faz parte da nossa história e da nossa essência. Maravilha. Então, vamos lá, gente. Então, eu queria fazer uma perguntinha para o pessoal que já está entrando aí, para vocês interagirem com a gente. Então, a primeira perguntinha para vocês é: vocês escolhem a roupa no piloto automático ou você escolhe a roupa naquele dia que te representa? Porque a gente tem as fases, tem os dias que a gente tá mais animada, mais desanimada, aquele dia que a gente quer se maquiar, né, quer pôr um acessório. Vocês, meninas e meninos também, vocês escolhem a roupa no piloto automático ou vocês escolhem com propósito, pensa bem como você tá se sentindo naquele dia? Comentem aí com a gente como é que vocês escolhem a roupa de vocês diariamente. E compartilhei com as amigas também, né? Aqui no aviãozinho do lado, que nós já estamos on. Exato, muito corações, tô vendo aí. Maravilha. Então, meninas, para falar um pouquinho sobre o nosso tema e entrar aqui já no autoconhecimento, nós todos os seres, a gente tem as nossas fases, a gente tem vários eus dentro de nós. Então, eu vou falar um pouquinho mais do feminino. A gente tem o lado mulher, o lado mãe, o lado filha, o lado amiga. Então, são vários eus que se encaixam dentro da gente. Olha, as meninas colocando, né? Eu escolho de acordo com o que eu tô sentindo. Super bacana.
E esses eus, que todos que compõem a gente tem as fases, né? Tem a nossa fase lá da nossa criança, depois tem a juventude, tem aquela fase de mamães de algumas mulheres, e começa depois aquelas fases mais maduras. Então, cada época, cada fase que a gente tem, eu falo isso por mim, tá? Eu me vestia de uma maneira, né? Então, quando eu era mais jovem era de um jeito, depois que eu me tornei, que eu fui trabalhar, e também isso depende também do estilo de trabalho que vocês têm, né? Cada uma, porque quem trabalha na academia tem um estilo de vestir, quem trabalha em escritório tem um outro estilo de vestir. E depois eu passei pela maternidade, mudei meu estilo e agora, depois, as crianças um pouquinho grandinha, eu tô assim, procurando o meu estilo, né? Então, encontrando ali do que eu gosto, o que fica bom em mim agora. Por exemplo, sapatos, eu gosto de sapato. Antes era salto fino, agora já aquele sapato confortável, um salto mais grosso, mais baixo. Então, a gente vai mudando. E a roupa também, eu gosto de uma roupa mais confortável, que me deixa mais elegante. Então, a gente vai mudando esses nossos eus, essas nossas fases. E eu queria aproveitar e perguntar para a Madá, então, se você vê, Madá, esses eus nas mulheres aí que você recebe na sua loja, nos atendimentos, e como são essas fases? Elas também existem? Fala um pouquinho desse público que você recebe aí e mesclando um pouquinho com essas fases, com esses vários eus que nós temos. Sim, antes, só queria fazer um parênteses, né? Eu não falei, nós trabalhamos com moda, mas acreditamos que a moda ela vai muito além da roupa, né? Então nós queremos que cada mulher se sinta mais bonita, mais confortável, mais valorizada. E Sim. é incrível, né? É incrível isso que você falou, que em todas as fases da vida, assim, eu me vi nessa situação, porque tanto na família como de clientes nossos mesmos, né? A mulher, ela vive muitos papéis. E mãe, esposa, como você disse, empreendedora, profissional, amiga, né? E todas as fases têm uma necessidade diferente. E é incrível que, assim, cada fase a gente tem que ter uma nova versão. Né? Bem isso. Sim, e a gente, assim, vive muito isso na loja. E é muito gostoso porque, assim, são fases, idades, e são, assim, momentos completamente distintos. Mas, assim, a gente percebe que todas no mesmo intuito, se sentir bem. Então, isso é muito bom. É como você fala, é a gente treinar o nosso cérebro, que independente da fase, a gente tem que estar bem com a gente mesma, né? Exato. E aproveitando esse gancho, Madá, assim, então qual que é o propósito da MR Boutique? O que vocês focam aí? O nosso propósito é ajudar mulheres a reconhecer o valor que ela tem. Porque a gente percebe nos nossos atendimentos que muitas se deixam por último. Por conta dos vários papéis mesmo que a gente tem no dia a dia, né? E mãe, cuida do trabalho, cuida da casa, cuida dos filhos e acaba se deixando por último. Então a gente precisa lembrar que a gente é importante, a gente precisa desse momento, olhar para dentro da gente mesma. E eu não digo só em roupa, pode ser no momento de descanso, em qualquer parte de cuidado pessoal, né? Você ir no salão, fazer um cabelo, fazer uma unha. Isso é extremamente importante. Então, o nosso verdadeiro propósito é esse: vestir mulheres que reconheçam o valor que elas têm. Porque a gente percebe que tem muitas mulheres lindas, mas não reconhecem seu próprio valor. E é bem legal essa parte que você deu, né? Dessa parte de estética e ao mesmo tempo de dentro para fora, porque eu também atendo mulheres aqui que passam realmente por isso. Elas acabam, em alguns momentos da vida, colocando os filhos em primeiro lugar, às vezes ora o trabalho, ora alguma situação que precisa resolver, e quem sempre fica por último nessa fila é a mulher. Exato. Aí deixa de investir tempo nelas. Exato. E o vestir, a gente vai ver aqui que é muito mais do que a simples roupa. É a nossa alma, é a nossa transparência, é aquilo que a gente quer passar. Então, é um autocuidado tão cheio de significado. Exato.
E eu fiz uma lista aqui de perguntinha para Ah, mandar. A é? gente vai fazer um bate-volta e eu vou complementando do autoconhecimento e ela vai Sim, ajudando aí. com certeza, Tá. pode fazer. A roupa, ela passa uma linguagem, uma imagem, transmite algo? Com certeza. Com certeza. Antes mesmo da gente abrir a nossa boca, antes da gente falar, a nossa imagem já comunica algo, né? Seja na segurança, na confiança, inclusive nos nossos sentimentos. Uhum. Hoje mesmo eu estava procurando um look mais colorido, porque eu estava tão animada, né? Aham. Com a live, mas eu não tenho look colorido, tenho looks mais discreto. Mas assim, a roupa sim, ela transmite essa segurança, essa emoção que você sente. Então é extremamente importante a gente ter esse cuidado na hora da gente se vestir, para não Uhum. passar uma informação errada, né? Exato. E quando a gente fez a pergunta no começo, né, da live, né, como que as pessoas se vestem, né, se é no piloto automático ou se a Sim. gente escolhe a roupa de acordo com o que a gente tá. E é bem isso, né? Cada um deve ter um estilo ou dois ou três ali, né, porque a Uhum. gente mescla também. Mas Sim. também é aquele tipo de tom de cor que a gente gosta, o tipo de tecido. Exato. E o estilo mesmo da roupa é uma roupa mais fechada, mais aberta. Aham. E isso diz muito, né, da nossa identidade, como a gente é e como a gente está sendo naquele momento. Qual é a fase daquele Exato. momento? Por isso que faz total sentido o autoconhecimento, né? A gente se conhecer, a gente entender a nossa rotina, os nossos Exato. sentimentos, a nossa personalidade. E quando a gente começa a descobrir isso, a gente se reconhece, aí a confiança aparece. E a roupa, ela valoriza totalmente a nossa postura, o que a gente quer passar. Nossa, e a próxima pergunta é bem essa. É É. como a roupa muda a postura de uma mulher? Sim. A postura da mulher, quando ela veste algo que valoriza, Uhum. automaticamente a gente já transmite, seja na confiança, porque cada pessoa tem um estilo, né? Mas quando a gente está bem com a gente mesma, você coloca uma roupa que te valoriza, automaticamente isso vai fluir, vai Uhum. refletir na nossa postura, na nossa fisionomia, né? Exato. E assim, né, a Pri comentou aqui, ela fez um comentário, né, que geralmente, devido ao trabalho dela, ela acaba vestindo mais bota de segurança, Ah, camisa, verdade. calça jeans. Então, é exatamente isso, né? Dependendo do trabalho que a gente tem, a gente acaba tendo que um dos nossos estilos é por conta do trabalho. Às vezes a gente Exato. gosta, às vezes não gosta, mas o trabalho necessita desse tipo de vestimenta. É igual a Pri, que né, é engenheira, pessoal da academia, não tem como sair de terninho para uma academia, gente, não faz Claro, sentido. claro. E é bem legal isso, porque quando eu vou no shopping, eu gosto de dar uma olhada nas lojas, e tem Uhum. vários estilos de loja, né? Tem os estilos Sim, mais discretos, tem aqueles skatistas que o pessoal também veste na roupa do skatista. sim, Então, cada loja tem o seu estilo, e quem trabalha na loja é porque se conecta com aquele estilo. E é exato. muito bacana. E a gente também pode pensar que a gente tem os vários erros, igual eu falei no comecinho da live. Porque, por exemplo, a Pri, ela pode tudo bem trabalhar com isso, mas quando ela for para um shopping ou quando ela for para um restaurante, aí ela vai usar um outro estilo que agrada a ela. Exato. A Pri é nossa cliente também. Exato. E, Madá, e outra perguntinha aqui. Quais são os erros que você vê nas mulheres que têm baixa autoestima? Assim, tem algum erro que elas cometem no tipo de look? O que você acha? Olha, a gente vê vários, assim, poderia citar vários aqui para você. Uhum. A gente percebe nos nossos atendimentos, assim, as mulheres às vezes ficam se comparando com as outras, ou Hum, às vezes espera atingir um peso ideal, ou achar que precisa melhorar a situação financeira para se cuidar. exato. E um ponto muito forte é se deixar por último. Eu acho Uhum. que, assim, nós mulheres, a gente precisa reconhecer que a gente merece atenção e cuidado. Exato. A partir desse momento que você entende isso, pode ser, você pode estar simples, mas você vai estar confortável e bem com você mesma.
Uhum. Então, o que me chama muito a atenção são as mulheres que se deixam por último e não investem tempo nelas porque acham que a prioridade é sempre a família ou o outro, esquecendo de si mesmas. Esse é um ponto bem forte. Exato, e é um ponto esse que a gente tem que sempre estar batendo em cima, né, gente? Porque Sim. as rotinas, nossa, ela muda o tempo todo. Então sempre vai ter um imprevisto, sempre vai ter, às vezes, uma criança que fica doente, uma viagem de última hora, às vezes você fica sem rede de apoio. E aí, o que a gente precisa fazer? Ter esse olhar cuidadoso com a gente, saber que às vezes aquele dia, ok, não deu para fazer muita coisa, não deu para arrumar, Sim. não deu para pôr aquela roupa, de passar aquele batonzinho, mas no outro dia, sim, levantar um pouquinho mais cedo, tentar se organizar, porque isso também é importante, essas práticas de ações, essas ações, para que a gente mostre para o nosso cérebro que a gente tem que realizar os nossos autocuidados. Então, assim, Sim. é importante a gente saber essa teoria que o autoconhecimento transforma e que a gente precisa praticar. É prática, prática, prática mesmo. E olha só, e outra aqui. Existe uma roupa certa para aumentar a confiança? Como que uma mulher pode vestir-se de confiança? Olha, eu acho que roupa certa não existe, assim, não existe Uhum. mágica, né? Mas tem que ser uma roupa que ela se sinta bem, Exato. né? A partir do momento que você se sente bem, você deixa de se encaixar em padrões, você está bem com você mesma, então ela se reconhecer, né? Que está vestindo, e então automaticamente a confiança aparece. Exato. Gente, e agora que eu lembrei, né, na época da pandemia, que depois a gente começou a ficar fechadinho, né? Muita gente fazia home office e ficou muito aquela coisa de ficar de pijama, ficar Sim, largado, né? E o nosso cérebro entende que aquilo é ruim, porque você tá naquele conforto, naquele né, cômodo, né? Ele ficar daquele jeito. isso. Então é importante que mesmo que você trabalhe de home office, que você fique em casa, que você seja dona de casa, ou trabalhe em home office, ou divide aí a rotina com criança e com trabalho, enfim, é importante, mesmo que a gente tenha esse tipo de rotina, que não saia para trabalhar, que não saia maquiada e tal, mas fazer esse autocuidado diário, passar um batonzinho, cuidar da pele, colocar uma roupinha, porque o nosso cérebro, ele entende que você está se cuidando, que você está se valorizando, e são nos pequenos atos que a gente vai transformando a nossa autoestima. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai cuidando da autoestima, vai aumentando a sua autoconfiança. E uma coisa interessante que a Amanda falou, que muitas mulheres elas pensam desse jeito mesmo. Elas querem chegar no peso ideal para comprar roupa. Gente, começa hoje. Uhum. A gente sempre fala, né, nos workshops, nos atendimentos individuais, qual que é o seu ponto de poder? É agora. Sim, Então, comprou a roupa, vai usar. Eu tinha exato. muito disso. Eu comprava roupa e eu colocava no guarda-roupa. Ah, na festa, sábado que vem eu vou sair, eu uso, ou vou deixar para aquela ocasião. E aí as roupas você não vai usando, porque aí acontece um imprevisto, você não usa, a roupa tá lá dentro do guarda-roupa. Exato. Então, Exato. assim, comprou, tenta usar, mesmo que você coloque em casa para ficar umas 2 horinhas, mas para você se sentir valorizada, para você se Verdade. sentir poderosa, para você, Verdade. né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: não existe ocasião especial. Ocasião especial é cada dia que se vive, né? E você falando, eu me lembrei de um atendimento que nós fizemos esses dias, porque a cliente falou assim: nossa, eu tô me sentindo muito linda, meninas, vocês me deixaram linda. Assim, eu fiquei assim, emocionada. Eu fiquei emocionada porque assim, não é que nós deixamos ela linda. Ela se reconheceu naquele momento, ela se abriu, ela Exato. deu aquela oportunidade para, né, para a gente Nossa. levar até ela, para ela reprovar. Então, assim, Uhum. ela se reconheceu naquele momento. Então, assim, isso é muito gratificante. Sim. E é tão bom quando a mulher ela se reencontra, porque Exato. abre uma força dentro dela que ela vai querer mais daquilo.
Sim. né? Eu sempre falo, às vezes chegam mulheres pra mim que não têm um hábito de vestir, assim, de olhar com cuidado a roupa, não passa nem um batonzinho, não põe nem um brinco, nada. Falei, gente, começa com um batonzinho. Exato. Já vai fazer diferença no seu dia. Se olhar no espelho, você já vê que Muita às vezes diferença. isso é um batom, pode ser até um gloss, né? Sim, Já verdade? faz diferença na nossa autoestima. Se olhar no espelho, você vê. Então, é importante que a gente faça pequenos atos diários Uhum. e para valorizar aqui dentro, para a gente poder transparecer, porque tão lindo esse relato que você deu dessa pessoa É, que foi aí e se encontrou. Gente, que maravilha! exatamente. E assim, é um assunto que a gente precisa estar sempre falando, né? Porque como você mesma diz, são hábitos que transformam. É, Né? Então a gente precisa estar sempre lembrando as mulheres que nós somos sempre. importantes, né? Que a gente precisa sim desse cuidado, porque a nossa rotina realmente ela é muito intensa, né? Então a gente Exato. precisa parar mesmo para pensar. E é interessante porque eu lembrei de um outro exemplo. Teve um dia que eu ouvi assim, uma pessoa falou para mim assim: "Ai, mas para que você vai fazer a unha? Você vai limpar a casa, vai fazer serviço, vai estragar tudo." Aham. Assim, eu fiquei refletindo depois, eu não disse nada, sabe? Mas eu fiquei refletindo. Assim, não é sobre a unha. Assim, no meu entendimento, não é sobre a unha. É sobre o valor, assim, do momento. Eu tirei um Exato. tempo para mim, né? A gente Exato. precisa desse tempo. Então, assim, é treinar o cérebro mesmo, que a gente precisa, sim, do autocuidado. Exatamente. Seja de roupa, seja num momento de descanso, no momento de um café para você mesma, não é verdade? Exato. Então, para fechar esse tema aqui, gente, a confiança, ela é construída diariamente. Quanto mais você cuidar de você se proporcionar um autocuidado, uma roupa, um sapato, uma maquiagem, ela vai começar a vir. E a gente precisa treinar essa confiança. Então, a gente precisa colocar um look, se olhar. Ah, não gostei tanto, coloca outro. E assim vai se forçando. Às vezes, dependendo do estado que você tá, é até difícil, mas é treino, treino, treino. E se dá Até você. oportunidade. Sim, desculpa, Lu. Mas também se Não, dá oportunidade para experimentar coisas novas, aí é né? verdade. Porque muitas vezes a gente está assim, naquela, não quero nem olhar, não vou Exato, provar, não quero nem experimentar, não, meu estilo, não gosto. A gente precisa exato, se dar essa oportunidade. Não custa, vamos experimentar, vamos ver como que fica. Porque assim, falo exato. por experiência própria. Muitas vezes, eu não gosto desse estilo de saia, mas aí quando coloca o estilo de vestido, uma camisa, uma t-shirt que seja, né? Não gosto dessa cor. Mas naquele momento que você coloca e você se enxerga com outros olhos, então acho que a oportunidade é muito importante a gente falar também, né? Para nós Exato. mulheres começar a se atentar a esse detalhe. Você falou agora, eu lembrei de quando eu fui na loja de vocês, que eu peguei aquela blusa, um verde água, que tinha um Enverdear. babado. E Sim. assim, eu sou uma pessoa muito discreta. E aí eu falei, nossa, acho que não vai combinar muito com o meu estilo. E aí Uhum. você e a minha irmã falaram, não, leva, tá bonito. E era uma cor que eu amo, amo, amo. Gente, eu adoro aquela blusa, vestir com uma saia preta, que eu acho que fica bem bonita. Então, assim, Exato. realmente, se você acha que não é pra você, prova, olha no espelho. Porque Exato. a gente precisa estar mudando também, assim. E faz total diferença. Então, quando eu visto ela pra sair, pra gravar os vídeos, eu falo, gente, valeu a pena eu ter comprado, Não é porque importante. pra mudar um pouco, e assim, era só um babado a mais, sabe? Mas Uhum. como deixa a gente mais assim, eu vejo ela bem social, bem empoderada, aquela blusa, sabe? Então, assim, realmente, a gente precisa vestir, tentar olhar com outros olhos, pra gente podendo também fazer esses ajustes na nossa autoimagem também. Com certeza. E pro próxima pergunta aqui pra Madá. Como que escolher as roupas que valorizam quem eu sou hoje? Você tem alguma dica aí, Madá? Se conhecendo. Acho que é muito Uhum, importante essa parte. Você tem que uhum, entender e respeitar. Respeitar o seu gosto, respeitar a sua rotina, né? uhum, Porque muitas vezes as pessoas vão muito no que os outros falam. Mas você experimenta, você gosta disso? Faz parte da sua rotina? Não é uhum. verdade? É como você É, falou, quem trabalha numa academia
vai com uma roupa de academia. Então, mais no momento que ela for sair, se ela for provar uma roupa que ela se sentiu bem, então essa é a roupa ideal. Exato. E é isso mesmo, gente. A gente saber qual é a roupa, aquele propósito daquele dia, né? Ai, hoje eu tô mais estilo romântico. Ai, hoje eu quero um decote mais aberto. Hoje eu quero uma roupa mais fechada. E aí você ir vestindo com o seu propósito, de acordo com os seus sentimentos, como é que você tá se sentindo. Tem dia que a gente tá mais explosiva, que a gente quer uma coisa mais colorida. Tem dia que a gente quer uma coisa mais neutra, e eu acho que é muito importante isso que a Amanda falou. Autoconhecimento, se conhecer. E não querer agradar ninguém. Não vesta roupa para querer agradar ninguém. Agrade você. Eu tô bem, eu tô confortável. Porque pode ser, agora eu até lembrei de um fato, de uma colega minha, que ela foi numa festa e aí falaram da roupa dela, sabe? Falou assim, e falaram mal da roupa dela. Ah, mas essa roupa não combina com você. Mas ela tava se sentindo tão bonita, tão maravilhosa com aquela roupa, que ela nem ligou pro comentário desagradável que ela recebeu. Porque a gente recebe comentário bom, comentário desagradável, Sim, né? E aí, quando a gente se conhece, quando a gente se valoriza, quando a gente sabe que a gente saiu bem, quando a gente tá bem por dentro, exato. né? Aquela autoestima, não, eu tô bonita hoje, eu gostei do que eu vi. Nada te abala. Então, né? A gente vai criar essa confiança aí. Eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo bonitona. E vá com a roupa que você se sinta bem. Não se compare e não queira agradar ninguém. Sim, é isso mesmo. Era isso mesmo que eu ia até te perguntar, mas você acabou já falando pra gente sobre como influencia, né? Como a gente pode deixar não se influenciar pelas pessoas nessa parte, porque a autoestima assim, é muito importante, pessoal, mas muitas vezes a pessoa acaba se deixando levar e não tá de acordo com ela porque acabou ouvindo a opinião do outro. Você, Exato. como terapeuta, eu acho que assim, gostaria até de ouvir um pouquinho mais sobre essa parte. Tá, então vamos lá, meninas. Ó, primeiro, quando a gente for sair, a gente tem que saber bem o lugar que a gente vai. Porque tem lugares que a gente gosta, tem lugares que vai ter pessoas talvez que você não tenha tanta afinidade. Isso. Então é importante já a gente se precaver do lugar que a gente vá. Se for um lugar que é mais familiarizado, que você se dá bem com todo mundo, independente do lugar, né? Se vista como você queira, se vista pra você e vá sabendo que você tá maravilhosa pra si. Agora, se você vá para um ambiente, já que talvez possa ter pessoas com comentários desagradáveis, aí você tem que fortalecer mais ainda a sua mente. Porque pode ser que esse tipo de pessoa venha conversar com você e um comentário nada a ver possa te magoar. Então, primeiro, que lugar que você vá? Então, já mentalizar que tipo de mentalidade que você tem que estar ali. Segundo, não se compare, porque às vezes, né, a gente fala, eu tô um pouco gordinha, não quero ir, ou então a gente tá de TPM. Nossa, se você não tiver com vontade, nem vá, gente, porque às vezes se a gente for, a gente pode ouvir certos comentários e a gente vai ficar mais triste. Então, a gente tem que pensar essa coisa do autoconhecimento. Será que vale a pena eu ir lá? Será que não vale? Será que eu tô preparada hoje pra ir? Porque se a gente estiver triste, se sentindo mal, se sentindo de TPM, a gente for para um lugar e dependendo desse lugar a gente receber comentários desagradáveis, a gente vai ficar pior, sair pior de lá. Então, assim, ter o conhecimento de para onde você vai e se realmente você quer ir. Se você decidiu que você vai e que você quer ir, então se viste com a sua autoestima. Eu sou maravilhosa, eu tô bem, se vista para você, porque existe um grupo de mulheres que são que querem somar com você, que querem te motivar, mas também existe um grupo de mulheres que querem te colocar para baixo. Então, assim, é importante a gente saber lidar quais são esses tipos e começar também a fazer essa separação. É importante, né? E aí que tá.
Autoconhecimento, você aprende a dizer alguns nãos. Não para aquela festa, não para aquela pessoa. E começa a dizer alguns sims para você, né? Sim, eu vou ficar hoje em casa porque hoje eu não quero sair, hoje eu não tô bem. Sim, hoje eu vou sair porque eu mereço e eu tô me sentindo bem, então eu vou. E aí se veste, se prepara e vá. E vá como você quer, porque tem dia que também que você quer ir de tênis no lugar e tá tudo bem, Exatamente. né? Aqui em Jacareí, aqui na nossa cidade, eu não sei se tem muito isso, questão de bairro também, mas em cidade pequena eu vejo muitas essas coisas de comparação, de o pessoal falando pro outro, sabe? Aqui a fulana saiu, aí foi naquela festa e não foi muito bem arrumada, que foi de tênis. Meu, você vai pra onde você quer, de acordo com o que você quer. Exato. Se você tá se sentindo bem, Concordo. lógico que precisa, né? Se você vai para uma festa, você vai mais arrumada. Mas assim, às vezes a gente pode ir para um shopping de tênis, calça jeans, de vestido. Você pode, né? Tem gente que vai com um vestido bem glamuroso, né? Então, assim, é como você se sente bem. Sempre pensar nisso, meninas. E nunca pensar assim de querer agradar o outro. E sempre bloquear o seu corpo, né? O seu corpo, digo assim, sua mente em relação a comentários. Porque às vezes, sem querer, a pessoa solta um comentário que pode machucar a gente. Verdade. Né? Então, tomar cuidado com isso. Tá. Então vamos lá. Para nossa última pergunta, tá tão gostoso esse bate-papo que passou tão rápido. Ai, ai. O que é vestir uma mulher com propósito, Madá? Pra gente fechar. Olha, vestir uma mulher com propósito é entender que cuidar de si não é vaidade. É se valorizar. Exato. É entender isso. Porque, assim, eu fico pensando, muito importante a gente dizer que, assim, antes de qualquer roupa e antes de qualquer, assim, fase da vida, algo precisa mudar dentro da gente. Exato. Né? E quem somos aos olhos de Deus? Ele nos diz que nós somos amadas, escolhidas e cuidadas. Então, a gente precisa cuidar desse templo. O material, né, e o espiritual, as duas partes andam juntas. E a partir do momento que a gente entende isso, algo dentro da gente muda. Aí a gente deixa de se encaixar em padrões e a gente começa a se reconhecer. Exato. E é tão lindo isso que você falou, porque me veio também agora, né, aquela passagem bíblica, né, que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, trazer para isso o autoconhecimento. Então, assim, quem eu sou? Né? Até coloquei aqui as perguntinhas. Quem eu sou? Como eu quero me vestir? Qual é essa fase da minha vida que eu tô? Né? O que essa fase me pede? Me pede uma coisa mais reservada, uma coisa mais ousada? O que tá pedindo? Qual é a roupa que você se sente bem hoje? É uma saia, é uma calça, é um blazer? Que tipo de roupa? Então a gente precisa se questionar também para poder saber qual é o nosso estilo, qual é a paleta de cores que a gente gosta. E principalmente, eu tô gostando do que eu vejo no espelho? Verdade. Então, assim, vai pro espelho. Eu fico bem com essa roupa, eu gosto dessa roupa. Eu prefiro mais vestido, eu prefiro mais casaco. Qual é o estilo que você gosta de olhar no espelho? Então, gente, essas perguntinhas de autoconhecimento vêm total de encontro com vestir com propósito, que é o que a gente trouxe aqui. Se questionar, se perguntar, provar. Ver se combina, ver se é aquele momento, aquela blusa. Ai, não combinou agora, não é o meu momento. Não gosto tão justo agora. Pega uma mais folgadinha. Então é muito importante esse encontro que vocês têm com vocês mesmos na frente do espelho. E provem. Isso que a Madá falou hoje, prova. Se não gostou, tá tudo bem. Prova daqui 3 meses de novo. Porque pode ser que a sua opinião mudou. Pode ser que você esteja numa outra vibe. Então... Sim. Né? Então é importante. Essas faces mudam, né? Exatamente. Antes eu adorava salto. Hoje já uso um meio, né? Eu deixo o salto para minha filha que é adolescente e eu tô no mais confortável. Exatamente. Mas não deixe de usar. E é tão engraçado porque na fase da minha gravidez e ali os primeiros 3 anos das crianças,
eu parei completamente de usar salto, sabe? Era só Sim. rasteira, sabe? Rasteirinha, sapato baixinho, sandalinha rasteirinha. E aí depois já começou agora com salto mais grosso e tá aumentando cada vez mais um pouquinho, sabe? Sim. E a gente vai mudando. É assim, é a fase, é como a gente tá, é como a gente olha no espelho e a gente quer ver. Ah, lá, falaram que adoro o salto fino. Ai, já Ah, que gostei legal. tanto de salto fino. Gente do céu, eu era apaixonada em salto fino. Hoje eu prefiro os mais grossos, né? Eu acho que Ah, a sim. mãe aqui fica mais estabilizada. As meninas aqui estão respondendo, Elô, que elas vestem mais no automático. É isso? Ou Aí como foi. estão se sentindo? Aqui. Ai, não sei. Aí falaram tanta coisa aqui, as meninas, falaram de batom, falou que tava gostando do nosso papo, que elas se viam assim. Aí a Rê falou que ama tênis. Aí Ah, a Suzane muita de tênis. escreveu. Eu escolho de acordo eu estou me sentindo. Mas esse acho que foi um dos primeiros comentários, viu, Madá? Nossa, tem bastante. Ai, meninas, olha, Tem estão bastante interagindo comentário. bastante. Bom, e aí, pra fechar aqui, queria falar um pouquinho então sobre autoestima, meninas. Que é fazer um resumo de tudo que a gente falou. Então, a autoestima, ela não vai começar por fora, ela vai começar por dentro. Só que a gente precisa praticar ações, pequenas ações, para que a gente possa fazer essa autoestima vir. Então, passar um batom, colocar um look diferente, se permitir de vez em quando comprar uma roupa diferente, ou aquela roupa que você gosta, aquela roupa que você deseja. E quando comprar, se você tem dó de já sair usando, coloque em casa, sente ela. É importante a gente ter essas ações assim para fazer com que o nosso cérebro entenda que a gente está se cuidando, que a gente está se valorizando. E uma outra coisa também que eu queria trazer aqui, cuidar da aparência é um autocuidado. A gente já falou aqui e faz total diferença na nossa vida, né? Então faz diferença na nossa vida, como o nosso marido nos vê, nosso parceiro, como os nossos filhos nos veem, porque assim, quando a gente se cuida, eles estão vendo, nossa, a mamãe tá se cuidando. Então a gente também já tá passando um ensinamento aí. Eu também vou me cuidar, eu vou cuidar do meu cabelo, vou cuidar da minha roupinha, tem que sair limpinho, não pode sair com a roupa suja. Eu lembro muito da minha mãe falando quando a gente era pequeno, gente, pode ser a coisa mais simples que você tiver, mas tem que sair limpinho, tem que sair bonitinho. Então é isso. Verdade. É esse cuidado, né? Esse cuidado. A gente já fica E feliz quando a gente vê o outro assim bonito, né? Imagina o nosso pai que nos criou, né? exato, Isso é extremamente importante. exato. E então, aí foi que a gente falou também, né? Que se vestir bem, se vestir do jeito que você gosta, manda aquela mensagem para o cérebro de autocuidado. Então a gente precisa malhar o nosso cérebro, treinar ele o tempo todo. E a autoestima tem a ver com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e também com o nosso visual. Então tá tudo relacionado à nossa mentalidade e o nosso físico. É igual a gente falou, Papai do Céu nos deu para a gente cuidar desse templo. Então é importante que a gente cuide, que a gente valorize, coloque roupas que valorizam o nosso corpo, coloque acessórios que valorizem e sempre pensar qual é a mensagem, né, Madá, que você quer passar com aquilo para você e para os outros. E para os outros, exatamente. E se olha em frente do espelho, se reconhece que você é linda, que você é importante, porque você vai descobrir a sua essência, para você não se perder da sua essência. Exato. E lembrando também, né, meninas, que de tudo isso que a gente falou, a gente tem fases. Aquela música, né, Mulher de Fase, é bem isso. Então, cada fase é de um jeitinho, cada fase vai pedir um tipo de roupa, às vezes vai ser mais glamourosa, às vezes menos glamourosa. Então, entender qual fase que você tá. E você se permitir provar, experimentar roupas, acessórios, sapatos. É importante todo esse contexto, porque todos esses contextos
vai deixar a gente cada vez mais bonita e mais valorizada. Verdade. E como faz diferença, né? Quando a gente tá assim, quando a gente olha no espelho, quando a gente acorda, sem maquiagem, sem nada, e a gente se conecta com o nosso olho ali no espelho e fala as afirmações, né? Cada dia eu sou mais linda, cada dia eu sou mais poderosa, cada dia eu me reconheço mais, cada dia eu quero me amar mais. E depois fazer esse exercício, assim, montada, né? Com aquela roupa, com aquele look que você gosta, com o seu sapato, com os seus acessórios, com um batonzinho. Faz total diferença. Então, assim, se amar em todos esses momentinhos, Verdade. né? Desde quando você acorda até quando você se arruma. Exato. Esse é um conselho, assim, que eu pratico diariamente, depois que eu te conheci, né? Que você tem os workshops que transformam e a gente precisa, sim, treinar o nosso cérebro, fazer palavras afirmativas. Então, primeira coisa, faz o teste. Se você não tem esse hábito, faz o teste. Acordou de manhã, eu sou linda, eu sou maravilhosa, o dia vai ser incrível, vai dar tudo certo. É incrível como uma coisa puxa a outra. As coisas, elas fluem, elas acontecem diferentemente. Então, assim, é estar aberto mesmo para o novo, para fazer diferente, para ser melhor que ontem. Né? Né? E assim, né, Madá, aquele dia que a gente não tá se sentindo tão legal, dá uma forçadinha no seu cérebro. Mesmo que você não acreditar no que você falou, mas você foi lá, você falou, você fez, você se valorizou, você se viu. Que eu acho que muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente não se vê. A gente vê muitos outros, cuida muito dos outros, né? Que a gente falou aqui. Então, assim, se vê, sabe? Se valorizar pela sua história, por tudo que você faz, por tudo que você já fez, por onde você tá e principalmente para onde você quer chegar. Porque o nosso pensamento hoje, a nossa vestimenta hoje, vai dizer quem a gente quer se tornar no futuro. Exato. Então, por isso que é tão importante esse autoconhecimento, essas reflexões, para que a gente mude aqui, ó, nossa mentalidade. Olhar menos os defeitos, né, e priorizar mais nossas qualidades. Exatamente. Tem uma frase lá da Luísa, né, do método, que ela fala assim: você já passou a vida inteira se criticando. Faz diferente agora. Faz lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depois você vê como é que vai ser diferente. Depois você vem me contar como é que foi. E eu acho que é bem isso, né? A gente passa muitos anos da nossa vida nos criticando, falando que a gente não é capaz, que as coisas não dão certo, né? Mas comece a elogiar. Faz aí 90 dias. Verdade. Vai ter diferença, gente. Vai ter. Tem diferença. Eu falo por experiência própria. A gente tem que praticar o autoconhecimento mesmo, né, Elo? É isso que você falou. A partir do momento que a gente começa a dar esse passo, primeiro se reconhecer. A partir do momento que você se reconheceu, aí começa a fazer diferente. As atitudes se transformam. E sabe, Madá, o autoconhecimento é para sempre. Então a gente nunca vai parar. Porque assim, se você tá no ponto A e você quer chegar no ponto B, aí quando você chegar no ponto B, você vai querer ir pro C. Aí depois você vai querer pro D. E assim, quanto mais a gente se amar, que a gente se cuidar, que a gente se valorizar, a nossa relação com a gente mesma vai melhorar os nossos relacionamentos, vai melhorar a nossa prosperidade. Gente, assim, tudo começa a melhorar. É como se fosse mágico, mas é autoconhecimento. Então, assim, vai mudando a nossa vida. Verdade. Maravilha. Ó, Madá, você quer complementar mais alguma coisa ou eu posso passar para a pergunta final? Então, eu estou procurando aqui, a Rê deixou um versículo para mim falar, só que eu estou procurando aqui. Mas enquanto isso, você pode ir para a pergunta final. Então tá. Então, se alguém também tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa aí, esse chat foi muito comentado. Nossa, foi maravilhoso. Os meninos participaram bastante. Muito obrigada a todas vocês. Muitos corações. É verdade. Se tem alguma pergunta, pode fazer que a gente responde também. Exato. Né? Bom, enquanto o pessoal está digitando aí, eu vou te fazer a pergunta, Madá. Sim. Então, qual que é a mensagem que você quer passar para o pessoal hoje da nossa live? Qualquer coisa que você sentir no coração. O que você quer falar para o pessoal? Olhe
para você mesma, se dê esse tempo, né? Pare um tempinho, olhe para você. Eu sei que a vida é corrida, a nossa vida vai ser assim. Cada dia que passa são mais compromissos, mais responsabilidades, né? Mas Uhum. se dê a oportunidade de tirar um momento para você. Seja seu momento de oração, seja seu momento no banho, seja seu momento no café, seja seu momento na frente do espelho, provando um look, né? Indo fazer algo diferente, tomar um café numa padaria, fazer uma terapia Kailô, que é transformador. Então, provar um look diferente. Chama a gente, vocês vão amar essa experiência. Nós estamos aqui e nosso propósito é ajudar vocês. Exato. Não é complementar, mas é ajudar vocês mesmo a se reconhecer, Uhum. E né? sabe, assim, eu gosto muito do método, porque o método une muito essa parte de espírito, de alma e de mente, de corpo, né? Então conversa muito com o que a gente troca, né, Madá, essa coisa. Sim, Igual a gente falou, né? Nós somos a semelhança de Deus, então a gente tem que cuidar. Ele deu isso aqui pra gente, então a gente tem que cuidar da melhor forma, né? precisa. Fazendo as nossas orações, cuidando da nossa mentalidade. Não deixa vir pensamento negativo, principalmente sobre você, Uhum, porque Deus só fez as coisas boas e coisas boas vêm pra gente o tempo todo. Então uhum, façam aí as afirmações. Positiva, eu gosto de falar poderosa. uhum. Façam mesmo, olhem no espelho. Venham participar do nosso workshop. A gente vai fazer o próximo em setembro para as Sim. meninas. E é isso, meninas. Eu amei, passou tão rápido essa live, Muito rápido. misericórdia. Vai dar Foi uma tão. hora. Temos que marcar outra. Depois o pessoal coloca aí na sua caixinha que tema Vamos, que eles querem. Eu vamos. abro aqui na minha também. A gente marca pro. Eu ia falar pro segundo semestre, mas a gente já tá no segundo semestre. Verdade. Temos Ai, isso. ai. Aí perguntaram assim, ó, como vocês escolhem suas roupas no dia a dia? Ah, quer responder primeiro, Elô? Respondo. Eu também faço assim, eu coloco de acordo com o que eu tô me sentindo, né? Então, eu gosto muito de fazer atividade física de manhã, embora esse frio não tenha permitido. Então, Duro. assim, eu gosto de acordar, já vestir a roupa Ai, aí o meu brinco. De academia. Aí na rotina normal eu levo as crianças para a escola, eu venho, faço a minha atividade física, aí gosto rapidinho depois já de tomar o meu banho e aí eu coloco aquele look. Né? Tem dias que eu vou ficar mais de home office, tem dias que eu vou ficar em casa mesmo, de mãe, tem dia que eu vou fazer atendimento individual. Então, quando eu vou fazer os atendimentos individuais, eu gosto de ficar mais de social. Eu acho que tá me conectando mais assim com o meu estilo, cada vez mais. Calça, vestido. Falei para as meninas que eu tô gostando muito de usar vestido, né? Sim, E verdade. eu sempre achei que eu não fosse combinar com vestido porque eu sou baixinha. Nossa, mas eu tenho amado usar vestido. Agora não tá dando porque tá frio, né? Mas eu tenho gostado bastante de vestido. E também gosto de blazers, assim, né? Até resgatei alguns que tava assim no meu guarda-roupa que eu não tava usando. Eu peguei. E agora, quando eu fico em casa, eu gosto de uma coisa mais larguinha, mais confortável. Então é assim, de acordo com aquele dia mesmo que eu tô me sentindo, sabe? Tem dia que eu gosto de me maquiar, de passar um rímel, um batom. Tem dia que eu gosto de uma coisa mais simples, sem nada. Então vai muito com o que a gente falou mesmo aqui, gente, com o que eu tô sentindo. Tem Exato. dia que eu tô sentindo mais poderosa e me arrumo mais, tem dia que eu arrumo menos, mas sempre olhando nos meus olhos e respeitando a minha fase que eu tô, porque tem dia fase que eu tô de TPM, que eu tô chorona e tá tudo bem, e Uhum. assim vai. Sim. Assim, é muito interessante, porque você falou, tem dias a gente tem que respeitar o nosso momento mesmo, né? Tem dia que a gente tá mais confortável mesmo, tá de chinelo, tá de sapatilha e tá tudo bem, né? Mas tem uns dias também que a gente tá meio para baixo, mas que a gente precisa colocar um look, não, vou colocar um look mais bonito hoje, porque automaticamente isso reflete, você se sente Aham. melhor, né? Então, se tiver nesses dias aí que tá meio para baixo, manda mensagem para Madá e Parrê. A gente leva aí para vocês uns looks lindos Exato. que vai melhorar rapidinho.
Nossa, ó, tem outra perguntinha aqui, Madá, que eu achei bem interessante. Vocês acompanham tendências ou vocês preferem um estilo atemporal? Eu prefiro atemporal. Eu gosto de me vestir do meu jeitinho. Eu não sou de seguir tendência, não. Uhum. Então, eu gosto de me sentir bem na roupa que eu tô vestindo. Sim, E a você, gente tem. Madá, você segue aquela tendência ou você é mais atemporal? Eu sou mais atemporal, nós somos mais atemporal, mas a gente tem Uhum. os dois também, né? Porque a gente, Aham. como a gente trabalha com moda, a gente Tá, segue a tendência, mas sempre naquele estilo para a gente também atender todos os gostos, né? Mas tá. falando de mim pessoalmente, sou mais no Uhum. estilo atemporal. Isso. E é bom que aí a gente vai descobrindo o nosso estilo, né, gente? Exato. Deixa, ô, Maravilha. Elô, Ah, vou pegar a folha que está aqui em cima da mensagem que a Rê tá, deixou, tá? Dá licença. combinado. Ô, Madá, só pra gente, antes de você ler o versículo e a gente finalizar, então como é que Sim. faz o pessoal te encontrar? Ah, verdade. Isso é muito importante. Vocês nos encontram no Instagram. No Uhum. Instagram tem o link que direciona para o WhatsApp. Então, Show. assim, nosso atendimento é de uma forma personalizada. Então, você vai viver essa experiência, a gente leva até você a nossa mala delivery, tá? E você Uhum. prova no conforto da sua casa. Maravilha, meninas. Então a Amada já falou qual que é o propósito da loja dela, já falou onde ela se encontra, então vocês, quem não tá seguindo, começa a seguir ela e vê Sim, aí o estilo dela, se vocês ressoam com isso, vão lá, conheçam. Tem essa mala que vem para casa que é maravilhosa, né? Que a gente pode sim, super ver com prático. calma, naquele tempo que você tem. Então é bem bacana. Vou deixar dois recadinhos aqui. Se você sentiu no coração que está precisando fazer um atendimento individual, olhar mais para você, podem me conectar. Se vocês também sentiram que essa é a energia que vocês querem ter, né? Como terapeuta. E também para convidar vocês que em setembro a gente tem o nosso próximo workshop. A Amada já foi, a Rê também. E é um momento assim só de mulheres, que a gente traz temas, traz exercícios, tanto do método da Louise, quanto também da terapia cognitivo comportamental, que é da psicologia. Então a gente traz exercícios para você praticar. É um momento que você vai ter ali de 2 horinhas para realmente praticar o seu autocuidado, começando pela mente e depois durante a semana você vai colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu. Estou muito feliz pela nossa live. Muito grata, Madá, por você, pela Rê, vocês terem aceitado, né, de participar aqui essa semana, de ter trazido esse autoconhecimento, esse conhecimento, né, de entender cada mulher que passa aí com vocês, cada fase que ela está passando e conseguir atendê-las, né. Espero que você transforme cada vez mais mulheres. Assim Amém. como você já transformou, que eu já comprei algumas roupitas, e que possa continuar essa missão linda de transformando as mulheres, né? Tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Então, E muito obrigada a todas que participaram, a todos também. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Foi incrível. Vocês foram muito participativos, muitos corações, os nossos familiares, os nossos amigos e os nossos seguidores e clientes. Nossa, muito, muito, muito obrigada. verdade. Eu também estou com o coração assim repleto de gratidão, né, por você, Elô, pelo convite. Assim, faz muito sentido, né, você dentro e fora. Então, assim, faz Uhum. muito sentido essa live. Foi muito especial para a gente também. Quero agradecer a você, quero agradecer que todo mundo que entrou, que participou, que Uhum. interagiu e quem não pôde também, que depois vai assistir, que vai ficar gravada, né? E Exato. então, assim, com o coração cheio de gratidão. E que no que vocês precisarem, pode contar com a gente, que nós estamos aqui à disposição. Exato. Eu posso ler o verso que a Rei deixou? Sim, vamos lá. E a gente fecha com essa chave de ouro maravilhosa. Tá. Deus nos criou de forma única e especial. Nosso valor não está no que vestimos, nem na nossa idade ou nos padrões da sociedade, mas em quem somos aos olhos dele. Aí tem um Uhum. versículo em Salmo 139, verso 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável.
Nossa, que lindo, me arrepiei. Nossa, que lindo, me fizeste de modo especial E admirável. e admirável. Ô, E gente, a gente só precisa se reconhecer que a gente é, né? A gente é amado, a gente é admirável, a gente é especial. E reconhecer todos os dias no espelho quem é você em essência Exato. e como você quer se vestir em essência. Verdade. Muito obrigada. Ai, tô sem palavras. Que Um beijo. Eu não tô querendo me despedir, mas tem que despedir, né? Beijo. Muito obrigada. Beijos. E até a próxima. Então, a gente, ó, quem for aí, manda temas, né, que gostaria que a gente fizesse, Rê, ou mandar. Eu confundindo tudo já. E aí a gente marca uma, então, para agosto, setembro, tá bom, Com meninas? certeza. Vamos marcar sim. Combinado. Um beijo, gente. Uma Beijo. boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.